Isso. Então tá, esse é o monitor Andrei, da física, ele vai se apresentar. Então é contigo, Andrei. Nome e qual é o teu curso? Boa noite, meu nome é Andrei Schmidt dos Santos, sou estudante de engenharia de produção aqui da Unicinos, estou no mais ou menos no sexto semestre e sou monitor de física mecânica A, B e eletricidade e magnetismo. Muito bem. Então, como é que tu ficaste sabendo do ensino propulsor? Foi pela aquele convite que apareceu de monitor, tu recebeste um e-mail, e o que tu pensava que era o ensino propulsor antes de tu entrar? Na verdade, eu já conheci o ensino propulsor do início do curso. Primeira vez que eu me matriculei ali no Ensino Redondo ali, eles já ofereceram na cadeira de cálculo, assim, tem um propulsor quando tu tiver dificuldade e tal. Mas eu nunca tinha vindo aqui especificamente, pedir ajuda e tal. E aí eu fiquei sabendo que estava aberto as vagas pelo monitor de matemática, o Gustavo, que ele é monitor de matemática já, está no segundo semestre aqui ajudando. E aí ele contou, tem vagas abertas para monitoria. Aí eu fui atrás, procurei nos blogs da engenharia, da física, e achei a vaga. Aí eu mandei, me ofereci, né, as disciplinas que eu já tinha feito, e mandei para física, né. Ok, muito bem. E o que tu imaginava que era o ambiente? O que tu imaginavas que tu irias fazer aqui no propulsor? Como aluno ou como monitor? Como monitor. Como monitor é ajudar os alunos, né? As dúvidas deles, resolver exercícios, dar caminhos para eles resolver, listas para eles resolver, sites se eles precisassem, material extra, né? Isso. Isso tu imaginava que ia passar para eles? Né? Isso. Tá, e o que tu realmente fizesse depois, tá? Quais foram as diferenças? O que realmente ocorreu nesse semestre, então, que tu atuaste como monitor da física? Certo, não sei, posso contar um pequeno histórico? Pode. Bom, no início foi um pouco complicado porque lembrar da matéria, eu tinha feito física há 1 ano e meio atrás, física mecânica principalmente, então no início ali as primeiras foi meio complicado, mas aí eu fui procurando material para dar uma olhada e fui melhorando o meu atendimento, né? E eu notei que o atendimento não é simplesmente tu ajudar o aluno, é uma coisinha um pouquinho maior, é uma relação um pouco de, como é que eu vou explicar, é um aprendizado, não é só resolver a questão, é tu tentar de uma outra forma explicar o que o professor explicou e o aluno não captou. Mas não é só o exercício, tem toda uma filosofia por trás que tu tem que ajudar. Ele não entendeu pelo caminho aqui, vamos por um outro caminho para ver se ele entende. Certo? Esse caminho seria o quê? Fazer ele pensar. Assim, problema. O objetivo não é tu resolver para ele, é tu tentar dar um caminho, por exemplo, assim, vamos pegar um específico. A velocidade num ponto tem que ser 0. Mas por que é 0? Tu pegar uma borracha, tocar para cima e mostrar, no ponto mais alto é 0, porque olha aqui, um experimento físico, por exemplo, para ele entender. Ou pegar um objeto, fazer uma curva para ele tentar entender por que é força centrípeta, porque a aceleração centrípeta é para o centro. De uma forma mostrar. E se mesmo assim ele não entender, procurar outros caminhos para que ele consiga ver isso. Não sei se eu entendi, daí tu me corrige, mas parece que é trabalhar o conteúdo e não simplesmente da equação, né? Porque a equação ele tem que entender o problema. Então, ele tem que desenhar e entender o problema. Esse é o primeiro passo. Então o caminho para entender é mais longo do que a resolução propriamente dita. Isso eu notei que a primeira dificuldade deles, a maior dificuldade deles é justamente entender o problema. Eles têm muita dificuldade em entender o problema. Às vezes por culpa, porque a física, o problema não é só matemática, tu tem que ter todo um contexto. Tinha exercícios, por exemplo, o jogador faz uma cortada de vôlei, tu tem que entender o que é uma cortada de vôlei. Então ainda tem história, geologia, geografia, tem português, tem muito português, tu tem que entender várias coisas para poder resolver a questão. E como é que tu acha que os alunos que estavam aqui, que estão teus colegas da engenharia, receberam o teu trabalho? O que tu sentiu em relação a essa interação tua com eles, sim. Né? E como tu viu o resultado do teu trabalho aqui? Pelo que eles falaram, né, na maioria dos casos, eles conseguiram entender o que eu quis passar para eles. Seja na forma
de entender o problema ou entender a matéria, porque tem muitos alunos com dificuldade na matéria, não só nos exercícios, não entender a matéria da aula. Pelo que eles me passaram, se era tão simples assim, por que a professora não ensinou, tal, tal. Eu vi que eles conseguiram, que acharam um bom meu atendimento, né? Até tem como medir isso depois, a gente pode ver quantos foram aprovados, reprovado, grau C, sem grau C, pelos meus atendimentos, mas acredito. Em relação aos alunos, tem mais alguma coisa que te chamou a atenção durante o teu trabalho? Eu notei assim, eu vou citar os problemas que eu vi muito. Tá, o primeiro problema, já havia falado, na interpretação do problema. Segundo problema, matemática. Não é um problema da física, a base matemática deles, cosseno, trigonometria, álgebra, estou com problema nisso ainda. E o terceiro problema é lembrança das matérias. Eles veem a matéria ou em outra disciplina, ou mesmo no início dessa disciplina, e não conseguem lembrar. Ou por não exercitar, ou por não estar lembrando mesmo. Mas esses são os problemas que eu vi com os alunos, que dá para melhorar, dá para trabalhar um pouquinho mais a matemática ali, explicar talvez melhor. E como é que tu viu o ambiente propulsor para esses alunos? No início, antes dos graus, o ambiente, eu acredito que seja tranquilo, tá num bom nível. O problema é que quando vem os graus A, grau B a semana, o ambiente, agora estou falando de espaço, ele é reduzido, acho pequeno. No dia dos graus, talvez levar para uma sala, alguma coisa assim. Isso quanto ao espaço. Agora quanto aos monitores, assim, a quantidade. Tem alguns problemas assim em escalonamento de horários. Tem horários que tem muito monitor, isso não só da física, tá? Isso é geral, tá? Tem alguns horários que tem poucos monitores, tem horários que tem muitos monitores, e o escalonamento tem horários que precisa monitor de noite, só tem de tarde. Isso do ponto de vista da quantidade dos monitores, né? E quanto mais... Bom, é uma atividade, o ensino propulsor é excelente, né? Para os alunos ali, é uma atividade... não vou dizer inovadora porque não é inovadora, mas é excelente, tem que ter, é necessário ter ela para ajudar os alunos, né, que têm dificuldade. Até vou dar um exemplo agora que eu sei, na Alemanha, o que acontece? Tem também monitores depois da aula. Os monitores são próprios professores que estão estudando, com mestrado, doutorado, eles entram na sala para ajudar. E aí, mais ou menos, de uma forma um pouco diferente é o que está fazendo aqui, né? Isso é bom para nós, monitores, e bom para os alunos, né? E em relação ao material que nós fornecemos para os alunos, se bem que tu não conheceu todo o nosso material, que foi só um semestre, né? Mas com algum tu trabalhou, com os cadernos de rotação. Os materiais. O que tu terias a dizer? Os materiais que estão no site do Ensino Propulsor não são muito utilizados, isso eu vou falar. Ou porque pode ser que não sejam muito divulgados, não acredito que seja isso, ou por preguiça, talvez, não foram muito utilizados. Agora, os materiais que mandaram por e-mail, como simulados, que teve mais para o final, foram mais utilizados e muito solicitados. Isso é importante para eles, porque na lista dos livros tem muitos exercícios que eles não conseguem fazer, porque ou tem que usar uma derivada, que aqui para Unicinos poucos professores solicitam para a física, é importante saber, mas na física é pouco utilizado, na Unicinos. Por que é pouco utilizado? Não, cálculo. Eu olhei o livro ali de física do Halliday e tal, tem muito mais matemática, cálculo, do que os professores exigem aqui na física. Isso não é ruim, mas é só um exemplo. E aí tu chega nas listas, eles têm muita dificuldade, porque passa um pouquinho da matéria. Eu sinto que passa um pouquinho da matéria dada em aula. Que listas tu pode dizer? Listas do Halliday, dos capítulos. Por exemplo, resistência do ar. Tem muitas questões de resistência do ar. Aí os alunos tentam fazer todas as vezes, só que eles não têm capacidade porque não sabem a matéria. E aí eles fazem, por exemplo, um exemplo do gato caindo da janela e tal. Mas essas listas de exercícios são os professores que... Não, é que tem certos professores que tipo, tá no passanete. Só que ele bota várias, ele só xeroca e bota várias. Às vezes, alguns estão certos, alguns dizem, fazem tal, tal, tal. Outros, fazem a lista aí. Aí o aluno faz ali, vem na monitoria, não tá dando. E daí não tem exemplo no caderno, é isso que tu quer dizer? Não tem exemplo no caderno também. Tá, ok. Tá, e como é que tu sentiste
o teu desenvolvimento aqui dentro como aluno monitor. O que o propulsor te trouxe de benefícios e talvez outras coisas, não sei, que tu tenha destacar que não foram assim, que não contribuíram. Como eu falei no início, bom, eu estava meio a dificuldade de lembrar na matéria, aí eu fui lembrando, isso foi positivo, porque isso me ajudou nas disciplinas desse semestre. A monitoria me ajudou para as disciplinas desse semestre. Minhas notas não é que aumentaram, mas mantiveram o padrão. E quais foram as disciplinas, tu pode dizer? Engenharia térmica ajudou muito, que exige muita física, que é transferência de calor, mecânica dos fluidos. Ajudou em eletricidade industrial, que seria correntes, circuitos elétricos e redes trifásicas, um pouquinho mais avançado, mas ajudou no raciocínio, muito no raciocínio, a monitoria. E ajudou também a desenvolver a metodologia. No início tem muitos professores que, quando estão no mestrado, teve na cadeira de engenharia térmica, que o aluno do mestrado tem tantas horas como que ele tem que fazer como ajudando o professor, né? É tipo um estágio. E o aluno, o aluno professor estava muito para dentro, a voz saindo para dentro. Aqui na monitoria ajuda a tu se desenvolver, conseguir falar um pouco melhor, não ter medo em público, por exemplo, que tem muitos professores do início que tem. Do teu curso, tá falando dos professores do teu curso, é isso? Eu estou falando no geral, que eu noto que tem muitas pessoas que, por exemplo, na engenharia mecânica, que era a cadeira da disciplina da engenharia mecânica, o aluno ele foi dar aula, ele foi dar uma aula lá. O aluno quem? Teu professor? Não, um aluno mestrado, que estava fazendo mestrado. Mestrando. Que ele tem que dar, ele é obrigatório a dar tantas aulas e tal, lá na engenharia pelo menos. E ele parecia que estava com medo de dar aula, ele falava baixinho, a metodologia dele não era boa. Nisso o ensino professor ajuda a desenvolver no monitor. Ele melhora o seu jeito de dar aula. Talvez de trabalhar com teus futuros colegas e apresentar talvez uma ideia, né? Isso eu estou falando para dar aula. Agora vamos aplicar isso para a indústria. Isso é importante da indústria, porque principalmente no meu curso, engenharia de produção, tu tem que saber lidar com pessoas. Eu não sei as outras engenharias. E tu não pode sair lidando com uma pessoa berrando. Tu tem que saber liderar a pessoa, liderar o grupo. E aqui te dá uma maneira de tu, ele não conseguiu, vamos tentar diferente. Quem sabe a gente faz um pouco mais devagar. Então ajuda profissionalmente muito. Ok. Então eu te pergunto como é que... Tu tem mais alguma coisa para dizer a respeito? Tu falaste algum aspecto negativo daqui? Além dos que tu já salientou? Alguma coisa que nós poderíamos melhorar? Mas é negativo, algo que nós podemos pensar para melhorar para o próximo ano, próximo semestre? Acredito que mais grupos de estudos, mas mais divulgados, a divulgação tem que ser melhor. Talvez pode até manter, mas tem que divulgar mais, sinto que vem muito pouco ainda. Como, por exemplo, nós mandamos e-mails para ele que eu não sei se e-mail é melhor. Talvez colocar no site da Unicinos, na frente, na capa, é melhor. Mas tem no site do Propulsor. Mas eu sinto que o pessoal não entra no site do Propulsor, experiência própria. Não sei porquê, mas eu sinto que não entra. Talvez divulgação, melhorar. Nós vamos pensar mais então. Divulgação. Ensino à distância eu acho interessante. Pode continuar, só assim, mais que 7 pessoas juntas dá problema. O máximo é 7 juntos. Isso eu senti que tu não consegue porque fica muito perdido. Então talvez fazer separado, física mecânica num, B na outra, e a cidade, se tiver, que é difícil, eles não entram muita distância, numa outra separada. Pode aumentar isso, só que divulgar também, porque se não divulgar, não entra muita gente não. Mais alguma coisa? É isso? Acredito que seja isso. André, muito obrigada. Fizeste um excelente trabalho.